Olá, amados irmãos e amigos, estamos de volta aqui na TV Caminho Livre com mais um vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a manifestação de carinho, de apreço e respeito pelo nosso trabalho por parte de muitas pessoas que nos assistem aqui na TV Caminho Livre. É muito bom saber que, através do nosso trabalho, vidas estão sendo abençoadas. Nossa única intenção aqui é expormos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem considerarmos nenhuma denominação, nenhuma organização religiosa, nenhum ser humano, né? Nossa intenção aqui é única e exclusivamente pregar a palavra de Deus, independentemente do que aquela ou aquela outra organização, do que aquele ou outro teólogo dizem ou não dizem a respeito. Nós não estamos aqui seguindo Agostinho, Calvino, não estamos seguindo Zwinglio, Lutero, não estamos seguindo ninguém. Nós estamos seguindo o Senhor Jesus. É a este que nós estamos seguindo. Nossa intenção aqui também não é fundar nenhuma igreja, nenhuma outra denominação, nenhuma outra organização religiosa. Até porque a igreja só existe uma, e ela já foi fundada pelo Senhor Jesus, não é? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá ele estará. Então, a igreja já foi fundada pelo Senhor Jesus, só existe uma igreja, e esta pertence a ele, né? Aquilo que nós entendemos como igreja hoje não passa de organizações religiosas, corporações religiosas, não é? Instituições religiosas, estruturas, sistemas religiosos, nada mais do que isso. Hoje eu pretendo analisar com vocês um tema muito delicado também da palavra de Deus. Muitos erram aqui. Eu confesso a vocês que por muito tempo eu não pude entender o assunto sobre o qual nós vamos tratar hoje. Eu não entendia a soberania divina, eu não sabia explicá-la, eu não sabia absolutamente nada sobre a providência divina, que é uma das doutrinas mais maravilhosas da palavra de Deus. Não sabia explicá-la, não a entendia. Por quê? Porque, segundo a minha mente arminiana, e a mentalidade arminiana é defeituosa, além de limitada, né? É defeituosa, pobremente defeituosa, eu entendia que se há um Deus soberano, né, não pode haver livre-arbítrio. Eu assim pensava, eu acreditava existir o livre-arbítrio, né? Nós hoje sabemos que livre-arbítrio é um mito. Nós sabemos que livre-arbítrio não existe. Ele só existe na cabeça das pessoas que não entendem a questão, a diferença entre a livre agência e o arbítrio, e um arbítrio livre. Não é? Para que o arbítrio pudesse ser livre, ele teria que ser livre de Deus e livre do diabo ao mesmo tempo. Ele teria que ser indiferente ou neutro. Não, eu estou livre de Deus, mas também estou livre do diabo, né? Eu tenho o meu próprio posicionamento espiritual, moral, né? Eu estou livre de Deus e livre do diabo. Se isto pudesse acontecer, se uma pessoa pudesse estar tanto livre de Deus quanto livre do diabo, esta pessoa sim possuiria o livre-arbítrio. Mas como nós sabemos que isso não existe, o próprio Cristo deixou isso bem claro. Olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim é contra mim. Não existe livre-arbítrio. O que existe é a capacidade de agir livremente dentro da sua esfera, né? Dentro do seu mundo, do seu universo. Né? E aí nós temos essa capacidade que nos foi dada por Deus lá no Éden. Deus nos criou com a capacidade de agir livremente dentro da nossa esfera. Agora, isso não significa que nós possuamos um arbítrio livre, tanto livre de Deus quanto livre do diabo. Porque livre-arbítrio, repito e enfatizo, livre-arbítrio existiria se eu pudesse afirmar com um grau de certeza irrefutável que eu estou livre tanto de Deus quanto estou livre do diabo. A gente sabe que isso não existe. Muito bem, eu não sabia coadunar a soberania de Deus
com a liberdade humana. Para mim, uma exclui a outra, são conceitos mutuamente excludentes. Eu não tinha essa condição, porque segundo o meu entendimento arminiano, Deus só age dentro de uma estrutura lógica. Deus só age dentro de uma circunscrição cientificamente comprovada, né, e cuja a capacidade da mente humana possa alcançar. Né? Ou seja, para mim, Deus só agia de forma que eu pudesse alcançar, de forma que eu pudesse entender, de forma que eu pudesse compreender a sua ação ou as suas ações. E nós sabemos que não é assim. Deus é Deus, eu sou ser humano. Deus age do jeito que Ele quiser, do modo como Ele quer. Deus intervém, interfere na vida de qualquer um que Ele quiser. Nós vamos ver isso hoje aqui na Bíblia. Sem que, para isso, no entanto, Deus transforme as pessoas em meros bonequinhos, em meras marionetes. Porque o arminiano é tão medíocre, né? Eu estou falando da teologia, quando eu falo arminiano, eu falo da teologia arminiana. Muita gente se sente ofendida quando eu falo isso aqui, não é? Mas a mentalidade arminiana é tão medíocre, tão pobre, né, que não entende isso. Né? Que Deus age da forma como Ele quer, quando Ele quer, no momento em que Ele quer, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Né? Deus é Deus. Né? Nós não temos condições de questionar Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor está fazendo o que o Senhor está fazendo? Nós não temos essa condição. Quer ver? Abra em Romanos, só para a gente dar início logo ao nosso estudo bíblico, à nossa análise. Romanos capítulo 9. Esse, sem dúvida, é um dos capítulos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. Eu não tenho nenhum receio em dizer isso. Um dos capítulos mais mal compreendidos da Bíblia, e, no entanto, é um dos capítulos onde o apóstolo Paulo reafirma de modo categórico, incisivo, enfático aqui, a soberania divina. A soberania divina. No que diz respeito a escolher uns e rejeitar outros. E nós vamos procurar, mais uma vez, tentar entender o que Paulo está dizendo aqui. É óbvio que o meu foco não é analisar Romanos 9, mas o assunto que eu trago aqui tem relação com Romanos 9 e vocês verão isso. Eu quero ler aqui Romanos 9, do versículo 6 em diante. Romanos 9, versículo 6 em diante. É para que nós tenhamos uma ideia mais central sobre aquilo que eu quero falar hoje. Eu quero abrir a Bíblia muito com vocês hoje. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Bom, só fazendo uma síntese bem sintética, né, se é que a gente pode dizer isso, sem incorrermos numa tautologia, os judeus, ao ouvirem a pregação de Paulo, ao lerem e ouvirem os ensinos de Paulo sobre justificação pela fé, sobre o Evangelho, começaram a pensar do seguinte modo: bom, então quer dizer, Paulo, que as promessas de Deus quanto a Israel falharam? Né? Elas ruíram. Paulo então vai enfatizar o seguinte: não, as promessas de Deus não falharam. Vocês têm que entender uma coisa:
que nem todos aqueles que são israelitas de modo consanguíneo, né, são de fato israelitas para Deus. Nem todos os de Israel são verdadeiros israelitas para Deus. Mas somente aqueles filhos da promessa, somente os que creem na palavra de Deus, que prometeu um Messias, que prometeu o Redentor. Esses que creem são verdadeiros israelitas. Esses sim são verdadeiros israelitas. Portanto, a promessa de Deus não falhou quanto a Israel. Né? Porque para Deus, o verdadeiro Israel, não é todo aquele que nasce consanguineamente de uma tribo israelita. Não. Verdadeiramente israelita é para Deus aquele que crê na sua promessa, que crê na sua palavra. Então, é isso que Paulo procura deixar bem claro para os judeus. E ele utiliza-se aqui de dois exemplos, um de Sara e Abraão. Sara já idosa, né, era estéril, não possuía a capacidade de ter filhos, já estava idosa, já tinha passado a época de possuir um filho, de ter um filho de forma natural. Né? Então Deus intervém nessa história e faz com que Sara gere um filho ali, porque Deus havia prometido que Abraão seria pai de uma nação numerosa, não é? E a palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer com que vida surja da morte, né? De que algo surja do nada. A palavra de Deus tem esse poder de dar concretude ao nada, de dar concretude ao vácuo, ao vazio. Né? Então, Paulo utiliza-se aqui do exemplo de Abraão com Sara, e depois ele utiliza-se aqui do exemplo de Rebeca com Isaac, né? Que Rebeca possuía o mesmo problema, era estéril, mas então Deus faz uma promessa a ela. Né? E da mesma forma como Sara concebeu por uma intervenção miraculosa de Deus, Rebeca também dá à luz a 2 filhos, Jacó e Esaú. E Paulo afirma aqui, enfatizando o fato de Deus ser soberano, o fato de Deus ter essa atribuição, a autoridade, o poder de escolher quem Ele quer. Paulo faz uma afirmação fantástica aqui, dizendo o seguinte, olha, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dita ela, o mais velho será servo do mais moço. Deus escolheu Jacó, mas não escolheu Esaú. O argumento batido dos arminianos é que a Bíblia aqui, Paulo aqui, em Romanos 9, está tratando de povos e não de indivíduos. Isso é ridículo. É ridículo, é medíocre esse argumento. Povos são constituídos por pessoas, por indivíduos. Esse é o primeiro fato. E depois aqui mesmo no capítulo 9, a gente percebe que Paulo está lidando com indivíduos, sim. Ele lança mão de 2 indivíduos, Jacó e Esaú. Lança mão da individualidade de cada um, dizendo, olha, eles nem eram nascidos ainda, nem tinham praticado bem ou mal, para que Deus pudesse então, a partir dali, fazer uma escolha. Mas antes disso, antes que eles pudessem nascer e praticar alguma coisa de bem ou de mal, para que Deus pudesse fazer uma escolha, Deus já havia dito, o mais servo será servo do mais moço. E mais à frente ele diz, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Se incomoda a mente arminiana de tal modo que eles não conseguem conceber isso aqui. Eles fazem um contorcionismo, né, fazem um malabarismo aqui com a palavra de Deus que é espantoso. Né? Eles viram e mexem a palavra aqui, fazem mágica aqui com a palavra, com a interpretação, com a hermenêutica aqui, de tal modo que a gente fica espantado. Eles não conseguem conviver com a palavra de Deus como ela é, pura e simples como ela é. Não conseguem conviver em harmonia com a soberania de Deus. Assim é a mentalidade arminiana. Assim é a mentalidade arminiana. Inclusive a mentalidade arminiana de onde eu vim, que é a mentalidade adventista, que é pobre e medíocre teologicamente falando. A teologia adventista é tão sólida quanto um terreno pantanoso, de areia movediça. Esse é um terreno sólido, sobre o qual
anda, perambula a teologia adventista, que é uma mentalidade arminiana, é a mentalidade arminiana da qual eu sou proveniente. E eu não me canso de falar isso aqui, não vou me cansar de falar isso aqui. E falo isso aqui sem medo de ninguém, porque eu estou falando da palavra de Deus. Mas voltemos ao texto. Se Deus tivesse que fazer alguma escolha com relação a obras, eu já disse isso aqui na TV Caminho Livre e reforço. Se Deus tivesse que fazer alguma escolha concernente a obras, tipo assim, condicionado àquilo que A ou B fazem ou fizeram, Deus não teria escolhido Jacó. Deus teria escolhido Esaú, porque foi Jacó que, surrupiou Esaú na sua primogenitura. Foi Jacó que mentiu, foi Jacó que surrupiou Esaú, mentiu para o pai, surrupiou o irmão, surrupiou a bênção do pai. Então, se Deus tivesse que fazer alguma escolha com base em obras, obviamente, mentalidade arminiana, obviamente Deus teria escolhido quem? Deus teria escolhido quem? Isso qualquer imbecil tem que concordar. Deus teria escolhido Esaú e não Jacó. Mas o próprio Paulo faz questão de enfatizar isso aqui. Olha, ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Aí ele abre um parênteses aqui, né? Abre um parênteses aqui. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. O propósito de Deus quanto à eleição, segundo a Bíblia, tem que prevalecer. Ainda que a mentalidade arminiana tripudie sobre a exegese hermenêutica desse texto. Ainda que a mentalidade arminiana, especialmente adventista, tripudie aqui, faça um verdadeiro malabarismo, uma salada exegética, hermenêutica aqui, né, que faça jus àquilo que eles entendem, que direcione a sua interpretação, o seu sentido, ao sentido que eles querem dar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com a palavra de Deus. Mas o fato é que Deus quer que a eleição prevaleça, não por obras, mas por Ele mesmo que chama. Por que tem que ser assim? Por que tem que ser pela eleição e pelo chamado de Deus? Por que tem que ser assim? Ora, eu não quero tratar disso aqui, porque eu já tratei disso aqui demais na TV Caminho Livre. Mas eu tenho que frisar isso aqui para basear, substanciar, fundamentar a nossa análise de hoje. Por que tem que ser por conta da eleição e do chamado de Deus, não por obras, mas por aquele que chama? Por que tem que ser assim? Porque lá no Éden, veja bem, lá no Éden, Deus criou a humanidade, Deus criou um planeta perfeito, uma humanidade perfeita, e colocou essa humanidade para habitar um mundo perfeito, a humanidade perfeita no mundo perfeito, um casamento maravilhoso, né? E Deus então fez um pacto, aí sim lá no Éden Deus fez um pacto das obras. O pacto que Deus fez com Adão e Eva lá no Éden foi o pacto das obras. Está claro isso lá, Gênesis 2, 16, 17. Não comam da árvore do bem e do mal, porque no dia em que comerem dessa árvore ali, vocês vão morrer. Ou seja, obedeçam-me e vivam. Desobedeçam-me e morram. É um pacto de obras. Lá no Éden houve um pacto das obras. Nós conhecemos a história. Adão desobedeceu, passou a morrer. Então, quando Deus vem ao jardim e chama Adão, depois do pecado, porque depois que eles pecaram, Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Naquele instante morreram espiritualmente. Naquele instante perderam todo o prazer que tinham em Deus. Naquele instante em que comeram do fruto, perderam a alegria, o prazer, a felicidade, o gosto, né, o sentido de possuir, de ter uma relação com o Deus Criador deles. Eles perderam tudo isso no instante em que comeram do fruto proibido. Perderam e morreram espiritualmente ali. E aí vem Deus e chama Adão, onde estás? É óbvio que isso é uma pergunta retórica por parte de Deus. Essa pergunta é para nós. Então veja, quando Deus vem ao Éden e chama Adão, onde estás, ele vem ao mundo à procura de Adão, ou seja, aí representada toda a humanidade,
ele vem, ele chama por Adão, ou seja, ele chama por uma humanidade já condenada à morte eterna. Não comam do fruto proibido, porque no dia em que comerem, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Obedeçam-me e vivam. Desobedeçam-me e morram. Foi um pacto das obras. Foi simples. Simples. Então veja, Deus quando chama Adão, Adão onde estás? Deus então vem a um mundo já condenado. Deus visita uma humanidade já condenada à morte eterna, e é isso que a mentalidade arminiana tem que entender para poder aceitar a eleição, soberania de Deus, a eleição da graça. E não sair por aí repetindo que a eleição da graça é doutrina calvinista, que Calvino era o demônio em pessoa, que Calvino era isso. É como se eu estivesse aqui pregando Calvino. Calvino disse muitas coisas com as quais eu não concordo. Eu não sigo Calvino aqui. Eu não sigo Calvino. Assim como eu não sigo Agostinho, eu não sigo Lutero. Mas eu tenho que concordar com Calvino quando o que Calvino diz coincide com o que a palavra afirma. Eu tenho que concordar com Agostinho quando o que Agostinho diz condiz com a palavra de Deus. Eu tenho que concordar com Lutero quando o que Lutero diz condiz com a palavra de Deus, confirma o que a palavra de Deus diz. Mas nem por isso eu sou seguidor de Calvino, ou sou seguidor de Lutero, ou sou seguidor de Agostinho, ou seja lá de quem quer que seja. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eu não sou seguidor de nenhuma igreja, de nenhuma denominação. Eu não quero nenhum compromisso com igreja e com denominação. Deus me livre disso. Deus me livre da manipulação, do controle que as denominações impõem sobre a sua membresia. Deus me livre disso. Já estou livre disso. Livre, completamente livre. Então voltemos ao texto. Voltemos ao texto. Quando Deus chama Adão, Adão, onde estás? Ele vem a um mundo condenado. Ele visita uma humanidade ali representada em Adão, condenada. Em Adão todos morrem, e morrem eternamente. É isso que a mentalidade arminiana não aceita e não entende. Deus visita uma humanidade ali no Éden já condenada, ou seja, Deus não tinha obrigação de salvar ninguém mais. Deus não tinha essa obrigação. Deus hoje não tem obrigação, assim como não teve lá no Éden. Desde então, ele não tem nenhuma obrigação de salvar quem quer que seja. É isso que a mentalidade arminiana não entende. E aí, a mentalidade arminiana, inclusive a adventista do sétimo dia, vai acusar nós reformados de cometerem uma injustiça contra Deus ao sustentarmos a doutrina da eleição da graça, da soberania divina. Ao eliminarmos essa doutrina fantasiosa, mitológica do livre-arbítrio. Os arminianos vão nos acusar o seguinte: não, eles são calvinistas, estão equivocados, estão cometendo uma tremenda injustiça contra Deus, contra o Evangelho. A mentalidade arminiana é pobre, medíocre. Não entende que quando Deus visita Adão lá no Éden, Adão, onde estás? Ele já está visitando uma humanidade condenada. Deus não tinha e não tem obrigação de salvar ninguém. Ele deixou claro isso. Olha, no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Pronto e acabou. Pronto e acabou. Só que tem um detalhe. Na eternidade, muito antes de criar o planeta Terra, muito antes de criar o ser humano, Deus elaborou um plano de salvação, um plano de redenção, no qual ele estabeleceu o seguinte: eu vou salvar muitos. Muitos. É óbvio que este plano da redenção, ele só teria que ser executado por Deus, porque toda a humanidade em Adão já estava morta nos seus delitos e pecados. Impossibilitada, portanto, de agir em direção a Deus, de tomar uma atitude, de fazer um movimento em direção a Deus, porque já estava condenada.
Adão foi criado como representante federal da raça humana. Em Adão, é por isso que Paulo diz que em Adão todos nós morremos. Adão era o representante federal da raça. E percebam que essa universalidade, ela desemboca também na questão da fauna e da flora. Os animais passaram a morrer também. As plantas também passaram a morrer. O que os animais fizeram de errado para passarem a morrer, para merecerem a morte? O que as plantas, a nossa flora, fez de errado para merecer a morte? Não é? A fauna e a flora não fizeram nada de errado para merecer a morte. Mas, no entanto, elas também, fauna e flora, incorreram na condenação de Adão. Por quê? Porque quando Adão e Eva pecam, como representantes da raça, como representantes de uma raça terrena, toda a terra, então, já incorre no pecado de Adão. Toda a terra está condenada, irremediavelmente condenada. A não ser que Deus intervenha e decida salvar. Decida salvar. Só que desde o Éden, vejam só, desde o Éden, Deus já deixou claro o seguinte. E aí vale a gente ler lá, Gênesis 3:15, Gênesis 3, capítulo 15, aliás, Gênesis capítulo 3, versículo 15, o seguinte: percebam o que Deus já determinou. Porém, inimizade, Deus está falando aqui, vejam só, Deus está falando aqui com a serpente. Deus está falando com a serpente. Portanto, Deus está falando aqui com o diabo. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este, seja o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, serpente. E tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então vejam, já estava determinado aqui, segundo Gênesis 3:15, que Deus não salvaria toda a humanidade. Deus não salvaria toda a humanidade. Aí, se você me perguntar por quê, eu não tenho essa resposta para você. Nenhum teólogo, por mais PhD que ele possua, por mais PhDs que ele possua, tem esta resposta. O que nós podemos é formar algum tipo de elucubração sobre isso, né? Ter algum tipo de opinião sobre isso. Especular. Mas resposta clara e definitiva sobre isso a gente não tem. A gente não tem. Deus determinou assim. Está aqui, olha, porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, serpente. Ou seja, haveria uma descendência da serpente que seria sempre inimiga da descendência da mulher. A serpente geraria uma descendência, assim como a mulher também geraria uma descendência. E essas duas descendências se diglariariam em toda a história de pecado. Enquanto houvesse pecado, essas duas descendências se diglariariam. Viveriam em eterno conflito. Está aqui. É simples assim. Gênesis 3,15 está afirmando isso. Então veja, é por isso que só Deus é que determina a salvação das pessoas, porque quando Deus chama Adão, onde estás? Ele está figuradamente também chamando a humanidade, ele está descendo a uma terra já condenada, todos condenados. Deus não tem nenhuma obrigação com o ser humano, já que este planeta perfeito que Deus criou para o ser humano, ele perdeu por ter desobedecido a Deus ali no pacto das obras que Deus fez no Gênesis. Então Deus não tem mais nenhuma obrigação de salvar ninguém.
Se ele salvar, e é o que ele vai fazer, ele vai salvar por única e exclusiva graça dele, determinação dele, porque ele quer. E não porque esse ser humano a quem ele vai salvar pudesse dizer assim: ah, eu quero ser salvo agora. Se todos estavam mortos, e morto não tem vontade de Deus, nós já falamos muito sobre isso aqui, é óbvio que a salvação só se dá por conta da eleição de Deus. Não por obras, mas por aquele que chama. Lázaro, vem. Paulo, vem. José, vem. Maria, vem. É Deus que chama, chama dos mortos. É Deus que precisa nos chamar dos mortos. Então, voltando ao texto em Romanos, Paulo, então, deixa bem claro aqui, e ele trata de Esaú e Jacó enquanto indivíduos. E a prova está aqui. Não éramos gêmeos, não, nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Ele está tratando de indivíduos. Indivíduos. Não está tratando aqui de nações. Ou especificamente de nações. É óbvio que elas estão aqui, né, implícitas. As nações estão aqui implícitas. É óbvio que a descendência da mulher está aqui implícita, a descendência da serpente está aqui implícita. Mas Deus já determinou assim: olha, a descendência da serpente vai viver em conflito eterno com a descendência da mulher. Mas sempre haverá uma descendência da serpente aqui. Só que Deus não tem nenhum plano de salvação para essa descendência da serpente. Deus não tem nenhum plano de salvação para essa descendência da serpente. É isso que fica claro aqui. Fica claríssimo isso aqui. Paulo continua. Olha só como é interessante essa análise de Paulo em Romanos 9. Porque Paulo como que antecipa as objeções que virão. E são as objeções que nós ouvimos hoje, aí, ó, por aí, ó. Ah, se for assim, então Deus é injusto. Se for assim, então Deus é injusto. Ora, bolas! Olha só o que Paulo diz no verso 14. Que diremos, pois, né, depois de ter dito o que ele disse, ou escrever o que ele escreveu, que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? Ora, se é Deus que escolhe, se é Deus que elege uns para serem salvos e outros para receberem a condenação justa por conta dos seus pecados, se é Deus que assim determina, a injustiça da parte de Deus, Paulo como que antecipa esse questionamento, né? E esse é um questionamento que ele varou os séculos da história e ele persiste em existir até hoje. A injustiça da parte de Deus, por quê? Porque quando nós falamos sobre isso aqui para muitas pessoas, elas dizem: não, então, Deus é injusto então dessa forma? Você está sendo injusto com Deus? A injustiça da parte de Deus, verso 14, de modo nenhum. De modo nenhum há injustiça da parte de Deus, pois ele diz a Moisés, verso 15, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ora, por que tem que ser assim? Porque lá no Éden, o homem pecou, desobedeceu a Deus, e Deus disse que o salário do pecado era a morte eterna. O homem pecou, morreu, então Deus não tinha mais nenhuma obrigação de salvar ninguém. Agora, se ele salva, tem que ser por obra dele mesmo, da graça dele, determinação dele, vontade dele, não minha ou de qualquer outro ser humano, que já perdemos a nossa vez, vamos dizer assim. Então, é óbvio que tem que ser por conta de Deus. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Outra vez, Paulo colocando a questão aqui do ponto de vista individual. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. E aí, você vai fazer o quê? Vai dançar, vai tripudiar em cima disso? Faça o que você quiser. Se você não aceita isso aqui, se para você isso aqui é uma má interpretação da palavra de Deus, vá dormir com o seu barulho para lá. Entendeu? Não venha me encher o saco aqui na TV Caminho Livre. Entendeu? Vá dormir com o seu barulho arminiano para lá.
Vá dormir com o seu barulho arminiano para lá. Arminianos, façam-me um favor, não assista esse canal não, que esse canal é reformado, é evangelho puro e simples aqui. A palavra de Deus que manda aqui. Não é a igreja adventista que manda aqui. Não é igreja nenhuma que manda aqui nesse canal. Aqui nesse canal, o adventista do sétimo dia não tem vez. E olha, me perdoem se eu estou sendo humano, demasiadamente humano agora. Eu tenho o direito de ser humano. Eu tenho o direito de ser humano. Eu tenho direito, assim como você também tem, o seu direito de ser humano. Portanto, você pode me achincalhar aí no canal, no espaço dos comentários. Pode me achincalhar, pode me xingar, pode falar o que você quiser. Tá aí, eu não apago, tá aí, fica escrito aí. Você que não aceita o que eu estou mostrando aqui da palavra de Deus, pode me achincalhar. Continue. Continue. Continue assim. Agora, aqui neste canal, na TV Caminho Livre, Igreja Adventista do Sétimo Dia, não tem poder. O poder aqui é da palavra do Senhor Jesus Cristo. Estou sendo humano? Estou sendo demasiadamente humano, e eu tenho o direito de ser demasiadamente humano quando eu exponho a palavra de Deus também. É isso aí. Verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E aí, arminiano? Não depende de quem quer. Por que não depende de quem quer? Porque quem quer, quem poderia querer, está morto. Está morto e condenado em Adão. É por isso que não depende de quem quer, é simples assim. É por isso que Deus quer que o propósito quanto à eleição, arminianos, ouçam isso, arminianos, é por isso que Deus quer aqui, ó, que o propósito quanto à eleição prevaleça, quer vocês queiram, quer não. O propósito da eleição da graça tem que prevalecer e prevalecerá, porque é o propósito santo da palavra de Deus. Arminianos, durmam com esse barulho, arminianos. Vocês são medíocres, vocês são hipócritas. Hipócritas porque vocês não são santos, como eu não sou santo e ninguém é santo. Santo do ponto de vista comportamental. Santo do ponto de vista da santificação, dos atos, das ações. Não existe nenhum santo nessa esfera aqui. Não existe. Não existe. Então, Deus está dizendo aqui, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. O arminiano vem e insiste dizer o seguinte, não, depende da minha vontade, depende do meu livre-arbítrio sim, isso aqui é uma má compreensão da doutrina reformada, isso aqui é uma... Vai usar todo tipo de argumento estúpido, medíocre, imbecil, que só os imbecilóides podem utilizar para poder fugir da palavra de Deus. De um claro assim diz o Senhor. Depois ainda tem a coragem de vir à televisão, ou vir aqui no YouTube... Ou nos púlpitos das suas igrejas, das suas denominações, dizer que obedecem tão somente a palavra de Deus, mas pegam a palavra de Deus e torcem-na, fazem contorcionismo da palavra de Deus, fazem um verdadeiro malabarismo da palavra de Deus, verdadeiras diatribes da palavra de Deus, não é? Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus levantou Faraó, não foi porque Deus queria salvar Faraó, não. Faraó era a descendência da serpente. Deus tinha um propósito com a vida do Faraó. A que Faraó Paulo está se referindo aqui? Se não há aquele Faraó, lá pelo tempo de Moisés, com quem Moisés discutiu ali, tete a tete, face a face, e discutia ali os termos, as condições de liberação do povo de Deus. É óbvio que é esse Faraó, a quem Paulo se refere aqui. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti, Faraó, o meu poder, e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Pronto e acabou. Deus levantou Faraó, não foi para dar salvação para Faraó, não foi para oferecer graça e misericórdia para Faraó, não. Deus tinha um propósito com a vida de Faraó. E Deus cumpriu o seu propósito com a vida daquele Faraó. Logo, verso 18. Tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus tem misericórdia de quem ele quer. Deus endurece a quem lhe apraz. É tão difícil aceitar isso, né, arminiano?
É tão difícil aceitar isso, a mentalidade arminiana não aceita isso. Depois vem aqui, na seção dos comentários aqui, escrever cada imbecilidade. Tanta coisa idiota que eu leio aqui na seção dos comentários. Quanta coisa absurdamente patética eu leio aqui. Muitos, inclusive, dão a impressão de que são intelectuais da palavra. Né? Usam termos difíceis, expressões difíceis. Né? Como quem diz, eu conheço, eu sou mestre, eu sou, você não. Eu estou aqui embasado pura e simplesmente na palavra de Deus. Eu não quero saber o que PhD fulano ou cicrano dizem. Não estou nem aí. Eu estou aqui pela palavra de Deus. Verso 19. Mais uma vez, Paulo antecipa as objeções diante desse discurso duro dele aqui. Duro, mas precisava ser duro, ele precisava ser enfático. Precisava colocar os pingos nos is. Precisava colocar Deus na perspectiva correta, a palavra na perspectiva correta, o evangelho na perspectiva correta. Por isso que Paulo é incisivo aqui, Paulo é duro aqui. Verso 19, Paulo antecipando as objeções que viriam, diz assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ora, se é assim, vão dizer os arminianos, por que então, por que Deus se queixa? Por que Deus se queixa? As pessoas, quando fazem o que fazem, não estão cumprindo a vontade de Deus, então por que Deus se ira, Deus se desagrada, Deus se queixa? Qual é a razão de ser da queixa de Deus, então? Vão dizer os arminianos. Paulo antecipa isso, né? Olha o verso 20, a resposta de Paulo. Quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Quem és tu para discutir com Deus? Quem é você? Quem é você para discutir com Deus, se Deus determina usar de misericórdia para com Jacó e determinou, de modo contrário, não usar de misericórdia para com Esaú? Quem é você? Quem é você para discutir com Deus? Se decidiu levantar Faraó justamente para aquele propósito. Para aquele propósito. O propósito de endurecer, de botar entraves, pedras no caminho da saída do povo, da libertação do povo de Deus do Egito. Quem é você para discutir com Deus se Deus levantou Faraó justamente para isso? É só porque você não entende? Só porque isso não entra na sua cabecinha? Não é? Eu tô me lixando para você que tem bacharel em teologia, para você que tem mestrado em teologia, para você que tem PhD em teologia, e fica tentando rebater um assim diz o Senhor claro e evidente como esse. Fica tentando dar todo tipo de desculpinha para não aceitar a palavra de Deus assim como ela é. Eu estou me lixando para isso. Eu só dou importância ao que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que sim é sim, então é sim. Se a palavra de Deus que não é não, diz que não é não, então é não. É sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Verso 20. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Se você acha que você tem esse direito, então vá brigar com Deus. Vá brigar com Deus. Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro vaso para a desonra? O oleiro que fez o vaso, que trabalhou na criação dos vasos, na produção dos vasos lá, fez um para abrigar o vinho. E o outro para abrigar os excrementos. E aí? Será que os vasos que foram produzidos pelo oleiro terão direito de reclamar? Pelo menos aquele vaso que foi criado
para um propósito, digamos, não muito glorioso, que é abrigar os excrementos? Será que ele poderá? Será que ele tem direito de dizer para o oleiro: por que me fizeste assim? Por que me fizeste com este propósito? Paulo se utiliza desta alegoria aqui dos vasos, do oleiro dos vasos, para deixar uma coisa bem clara no nosso coração, na nossa cabeça. Não tente discutir com Deus, não tente brigar com Deus. Não tente, sabe, subverter a sua palavra, para que ela possa convir com as suas ideias, com as suas teologias, com as suas pressuposições, com seus postulados, só porque a sua organização religiosa assim pensa. Verso 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, está claro aqui na palavra de Deus que a uns Deus chamou para manifestar a sua ira. Está claro aqui agora. Paulo faz questão de enfatizar mais uma vez. Nos vasos de ira preparados para a perdição. Nesses, Deus vai manifestar a sua ira. Agora, nos vasos de misericórdia que Deus preparou para a glória, Ele preparou isso de antemão, Ele vai manifestar a sua misericórdia. São vasos de misericórdia, vasos da graça de Deus. Uns são vasos da ira, outros são vasos da misericórdia. Um é descendência da serpente, o outro é descendência da mulher. A verdadeira igreja, fundada pelo Senhor Jesus. Então, amados, eu tinha que ler esse versículo. Para servir como uma introdução de uma análise rápida que eu pretendo fazer, porque o assunto é muito delicado. Provavelmente eu ainda terei que gravar mais vídeos falando sobre esse assunto aqui, tá? Eu não tenho condições de terminar esse vídeo abarcando todo o assunto que eu me propus discutir com vocês hoje. Mas eu fiz essa análise aqui bem objetiva de Romanos 9 e quero ler também alguns versículos de Daniel capítulo 4, como 6, para servir como base de um assunto delicadíssimo. Eu já comecei a tratar desse assunto, mas evidentemente nós vamos voltar lá. Abre em Daniel capítulo 4, lê comigo primeiro o verso 17. Daniel 4, 17 diz assim: esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. O que eu gostaria de enfatizar é a última parte do versículo 17, que diz assim: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Esse versículo trata da soberania de Deus. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O Altíssimo é o Senhor de toda a terra. É o Senhor. Ele tem o domínio, Ele tem o controle, Ele tem a autoridade de lidar com o reino dos homens, porque isso pertence a Ele, ao Altíssimo. Isso aqui está claro ou não está claro? Leiam o verso 25, finalzinho do verso 25, só o finalzinho do verso 25, que diz assim, olha, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer.
Daniel fazendo questão de enfatizar aqui para Nabucodonosor, o antigo rei de Babilônia, que o Altíssimo é que tem o domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. Soberania de Deus sendo manifestada aqui de modo bem simples. Olha o verso 26 também. Vamos ler todo o verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu, o quê? O céu, o quê? O céu domina. O céu domina o quê? O reino dos homens. O céu domina este planeta. O céu é que domina este planeta. O céu aqui, evidentemente, é uma referência à dimensão de Deus, ao próprio Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o céu a quem Daniel quer se referir aqui, nesse termo, com essa expressão. O céu domina. Você pode achar que não, mas o céu domina. Muitos dizem que quem domina este mundo não é Deus, porque se fosse Deus, não existiria tanta coisa ruim, o mal não predominaria, mas é o céu que domina. Deus domina o reino dos homens. E o difícil para muitas mentes, para muitas cabeças, é compreender, bom, se Deus é amor e justiça, por que existe tanta mazela, tanta miséria, tanta morte, tanta dor, tanto sofrimento, tanta doença? Deus tem um propósito com isso. Nós, como seres humanos, não podemos sondar esse propósito santo de Deus. Não temos a condição de sondar isso, de compreendermos isso. Mas se eu tenho fé em Deus, foi porque Deus quis que eu tivesse fé, foi porque Deus me elegeu, Deus me regenerou, e eu acredito em Deus apesar do mal. Eu acredito na palavra de Deus que diz que o Senhor do Altíssimo é que domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Eu acredito na palavra de Deus quando diz que é o céu que domina. É Deus que domina. É Deus que domina. Hoje nós não temos a condição de entender porque tanto mal existe, tanta dor existe, tanto sofrimento existe. Eu não tenho condição de entender, nem o maior PhD do mundo, da Terra, tem condição de entender isso, abarcar esse entendimento, poder dar respostas plausíveis a isso. O que nós estamos fazendo é discutindo esse assunto de modo bem superficial, arranhando a superfície desse assunto complexo, difícil, profundo, mas com base na palavra de Deus, conclamando você à fé em Deus apesar de tudo. Como diz Abacuque, né? As coisas podem não acontecer do jeito que você quer, né? A figueira pode não dar frutos, a macieira pode não dar maçã, o laranjal pode não dar laranja, a goiabeira pode não dar goiaba, o arrozal pode não dar arroz, né? Enfim, tudo isso pode falhar, mas a minha fé não falhará, eu continuo crendo nesse Deus maravilhoso. Aí mesmo, no capítulo 4 de Daniel, verso 32, no finalzinho do verso também está dizendo: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Meu Deus do céu! Daniel reforçando, afirmando e reafirmando a soberania de Deus. E olha o verso 35. Leiamos todo o verso 35, aí mesmo do capítulo 4. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Parece até que Paulo estava reverberando aqui Daniel, não é? Mas Daniel, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz: olha, todos os moradores da terra são por ele reputados por nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Deus opera com o exército do céu e os moradores da terra segundo qual vontade? Qual vontade? A minha e a sua? Não.
segundo a vontade dele. Ele é soberano, ele é o rei, o Senhor dos senhores, o rei da glória. Você vai ficar com a palavra? Ou vai ficar com a velha e porca e medíocre churumela arminiana? De que não é bem assim. Não, não pode ser assim. Porque se for assim, Deus não é. Abram agora, preciso terminar esse vídeo. Abram agora em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7. Vamos ler o verso 3. Êxodo 7, 3 diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Tempos atrás, eu até fiz uma referência a esta experiência aqui num dos meus vídeos. Tempos atrás eu assisti um vídeo no YouTube de um pastor adventista, é arqueólogo, inclusive, um brilhante arqueólogo, diga-se de passagem, e eu acredito que ele seja uma boa pessoa, claro. Assisti uma pregação dele sobre esse texto aqui. Se não me engano, ele estava lá nos Estados Unidos. E ele diz o seguinte, que quando Deus diz aqui, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, na verdade, isso aqui trata-se de um idiomatismo hebraico, que na verdade quer dizer que o coração de Faraó se endureceu. Voluntariamente se endureceu. E não que Deus endureceu o coração de Faraó. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Mas o próprio coração do Faraó voluntariamente se endureceu. Em suma, foi isso que esse pastor arqueólogo adventista disse. E ele foi elaborando, construindo os seus argumentos com base nisso, né? Dizendo que isso aqui não passava de uma gíria, uma expressão idiomática, né? Quando na verdade Deus não foi Deus mesmo que endureceu, e sim o próprio coração de Faraó que se endureceu. É óbvio que ele tratou de construir os seus argumentos com base nas suas opiniões e com base na ideia de expressão idiomática, idiomatismo hebraico, gíria e outras coisas, outras expressões que ele usou. Esse vídeo está no YouTube, se você buscar você vai encontrar. Agora, é interessante a gente perceber o seguinte, porque ele diz o seguinte, olha, se Deus endurece o coração de Faraó, ele estaria desrespeitando, quebrando um princípio que ele mesmo estabeleceu, que é o princípio do livre-arbítrio, diz esse pastor. Então Deus não tinha condições de quebrar esse mesmo princípio, né? De quebrar esta ordenação moral que ele mesmo instituiu, ele mesmo estabeleceu, qual seja o livre-arbítrio. Então Deus não poderia endurecer o coração de Faraó, porque ao fazê-lo, Deus estaria se posicionando contrário ao livre-arbítrio, Deus estaria ferindo o livre-arbítrio humano, e Deus não é arbitrário, Deus não é ditador, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Esses são alguns dos argumentos utilizados pelo pastor. Eu tenho que dizer que nesse aspecto eu concordo com ele quando ele diz o seguinte, Deus não é arbitrário, Deus não é ditador, Deus não é um líder totalitário. É óbvio, nesse aspecto nós concordamos, mas nós só concordamos aí. Ele tinha que analisar todo o contexto, tinha que procurar analisar o contexto anterior e o contexto posterior desta afirmação que se encontra aqui em Êxodo 7:3. Por exemplo, antes de Moisés dizer e escrever o que está aqui em Êxodo 7:3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, aqui no capítulo 4 de Êxodo, no verso 21, diz assim, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto nas mãos. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo.
Deus afirmou, antes de Moisés voltar ao Egito, porque ele havia fugido, né? Ele havia fugido, ficou 40 anos longe do Egito. Então, Deus ordena a volta de Moisés para o Egito, para que ele pudesse libertar seu povo. E Deus já diz, olha, mas eu endurecerei o coração de Faraó, para que não deixe ir o povo. Deus já afirmou para Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu vou endurecer o coração dele. E nós sabemos que o coração aqui na Bíblia, não é, ele é uma espécie de alegoria, de símbolo, de metáfora. Para quê? Para a mente, o entendimento, a nossa capacidade decisória, nossa capacidade de planejar, a nossa vontade. Coração é símbolo de tudo isso aqui na Bíblia. Símbolo de tudo isso. Para a mentalidade arminiana, Deus não tem o direito, Deus não teria o direito de intervir dentro da mente humana, da mentalidade humana, da estrutura mental, psicológica humana. Deus não tem esse direito. Porque quando Deus faz isso, segundo a mentalidade arminiana, Deus elimina a questão do livre-arbítrio. Aí entra de novo o famigerado livre-arbítrio, né? O famigerado livre-arbítrio sempre é colocado, sempre é elencado aí para tentar livrar Deus de uma suposta injustiça que ele supostamente possa estar cometendo com relação a um ser humano ou com relação a um determinado povo. No caso aqui, a Faraó. Ora, já nos foi dito por Paulo, eu já fui adiante lá para dizer, para mostrar para vocês, que quando Moisés diz aqui, recebendo a palavra de Deus, da boca do próprio Deus, dizendo, olha, eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu quero que você vá lá com o Faraó, discuta os termos de liberação do meu povo, discuta com o Faraó, diga para o Faraó que eu vou libertar o meu povo, só que eu vou endurecer o coração dele. Porque uma coisa parece se chocar com outra, né? Olha, se Deus queria que o povo fosse libertado, então por que ele tinha que endurecer o coração de Faraó? Paulo vai no mesmo diapasão de Moisés e vai dizer o seguinte, olha, porque Deus tinha um propósito com isso. Deus tinha um propósito, que era fazer com que seu nome fosse divulgado por todo mundo, com que a sua glória fosse enunciada e anunciada, o seu poder fosse magnificado. Deus tinha esse propósito santo por trás disso. Deus tinha esse propósito. Então, eu tenho que entender que Deus é soberano. Ele tem o poder de intervir na psique humana, na estrutura mental humana, e fazer com que o ser humano cumpra os seus propósitos. E não, veja bem, e não que se torne um bonequinho, uma marionete nas mãos de Deus. Porque é isso que o arminiano diz. Eu, inclusive, dizia isso. Eu dizia isso, olha, eu não posso aceitar a doutrina da eleição da graça, da predestinação de Deus, porque aceitar isso significa aceitar o fato de que Deus, eu sou uma marionete nas mãos de Deus. Ora, bolas, uma coisa não elimina a outra. Deus é soberano, Deus elege e predestina, mas nem por isso, eu perco a minha capacidade de agir voluntariamente por mim mesmo. Quando eu ajo voluntariamente, de posse das minhas faculdades mentais, emocionais, intactas e normais, de algum modo eu estou cumprindo o propósito de Deus. Nós não temos como explicar isso, não temos como debulhar isso. Você está entendendo? Não há como você debulhar isso, explicar isso explicadinho. O que você também não pode é negar um atributo, um santo atributo incomunicável de Deus, em prol de um mito que é o livre-arbítrio. Então quer dizer que Deus é soberano? Não, ele é soberano, mas ou ele é soberano ou ele não é. Ou ele tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, como afirma Daniel, ou não. Ou Deus é soberano ao ponto de dizer, olha, eu lido com os moradores da terra segundo a minha vontade. Ou Deus faz isso de fato, de verdade, como Daniel afirma, e nós lemos isso na sua palavra agora, ou não. Ou não.
Não adianta ficar buscando escusas, desculpas. Não adianta você ficar buscando uma exegese pirotécnica, né? Um contorcionismo, uma mágica da palavra, uma diatribe, né? Um malabarismo. Não adianta você fazer um malabarismo exegético, hermenêutico, para poder fazer com que a Bíblia se acomode à doutrina da sua igreja. Não adianta você fazer isso. Deus endureceu o coração de Faraó e ele disse isso para Moisés antes de Moisés voltar para o Egito. E aí você vê aqui, em Êxodo 9:12, o seguinte, leia Êxodo 9:12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Ora, será que é tão difícil entender isso? Deus, Ele é Deus. Foi Ele que criou o Faraó. Então Deus tem o poder, a autoridade. Ele é soberano a tal ponto de entrar na estrutura mental, emocional de um ser humano e fazer com que ele decida voluntariamente ao mesmo tempo em que ele cumpra o propósito de Deus. Eu fico pensando aqui o seguinte, eu estava elucubrando aqui o seguinte, pensando a esse respeito. Se Deus não endurece o coração de Faraó? Se Deus não endurece o coração de Faraó? Se Deus, através de Moisés, propõe para Faraó só o seguinte, olha, eu quero que você liberte o meu povo, e como sinal de que eu sou Deus e quero que o meu povo seja liberto, eu vou fazer milagres, maravilhas, sinais. Se Deus só propõe isso para Moisés, estava elucubrando, pensando, o que aconteceria com aqueles sinais maravilhosos todos, aquelas pragas acontecendo, caindo? O que aconteceria? Eu não sei, isso agora é uma conjectura minha, eu não sei se Faraó esperaria a terceira praga cair para ele poder falar assim, meu Deus do céu, Moisés, pega esse povo e suma daqui. Eu não sei se ele esperaria a terceira praga para poder reagir dessa forma. Não sei, se ele esperaria a terceira. Quanto mais 10 pragas. Então, isso são elucubrações, são, sabe? Mas que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó, foi. O próprio Deus já disse para Moisés lá em 4:21, Êxodo 4:21, que antes mesmo dele voltar para o Egito, ele endureceria o coração de Faraó. Que em Êxodo 9:12, porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e este não os ouviu. Olha Êxodo 10:20. Êxodo 10:20. Êxodo 10:20 diz assim, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não deixou ir os filhos de Israel. Olha o verso 27 do capítulo 10. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Uma praga ia caindo e o coração de Faraó se endurecia. Aí parece que ele amolecia, pensava em deixar o povo ir, depois mudava de ideia. Por quê? Porque Deus endurecia o seu coração. Deus intervia. E ele endurecia o coração de Faraó. E o Faraó já não deixava o povo ir. Né? Ficou esse negócio aqui, nesse chove não molha. Não vai, não vai. Vai, não vai. Não, agora vai. Não, agora não, não vai. É assim. Interessante isso, né? Olha o verso 10 do capítulo 11 aí de Êxodo, aí na frente. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então por que o pastor adventista não citou todos esses versículos aqui, só citou um, só ficou em um? Por que o pastor adventista não citou o Romanos 9? Quando Paulo faz menção de Faraó, e faz uma menção clara, bem sucinta, bem sintética, a respeito dos motivos pelos quais Deus levantou o Faraó. Se Paulo faz menção de Faraó para dizer o seguinte, olha, Deus usa de misericórdia com quem Ele quer e Deus endurece quem lhe apraz, quem Ele quer também.
Deus usa de misericórdia com um e endurece outro. E ele utiliza quem como exemplo aqui? Faraó. Faraó. Dando a entender o quê? Deixando claro o quê? Deixando claro que o nosso Deus soberano é que determinou o endurecimento do coração de Faraó. Sim, Senhor. Êxodo 14:4. Êxodo 14:4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Está aí o propósito de Deus em endurecer o coração de Faraó, está aqui. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Está aqui o propósito. Você queria uma resposta? Eu não tinha essa resposta. Mas Deus está te dando a resposta aqui. E aí? Qual será a diatribe que você, arminiano, vai inventar agora? Qual será a dança mirabolante, a dança exegética, hermenêutica que você vai fazer para surrupiar o verdadeiro sentido da palavra? E surrupiar também, não perca de vista, a soberania do Deus que você professa servir e seguir. O que será que você vai inventar agora para poder ludibriar as pessoas que te ouvem ou que te leem? 14:8, Êxodo 14:8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. De novo, Deus afirmando: endurecerei, 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 endurecerei. Endurecerei, endurecerei. Eu vou endurecer. Olha o verso 17, aí mesmo de Êxodo 14. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus não só endureceu o coração de Faraó, como também endureceu o coração de quem? O coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus endureceu o coração até do povo egípcio. É interessante isso, né? É óbvio que eu pretendo dar continuidade a esse assunto, porque esse assunto é um assunto delicado, sim, mas é um assunto que precisa ser tratado com clareza e, acima de tudo, uma palavra aberta, comparando texto com texto, texto com contexto, sabe? Procurando observar não o que um escritor apenas diz, mas o que o outro lá na frente vai dizer, como nós fizemos aqui. Você percebe que Paulo está em sintonia com Moisés. Paulo está ali em sintonia com Moisés, atribuindo a Deus a soberania de Deus, ou seja, Deus é que domina, Deus é que tem o controle das coisas. Não pense você que por conta das mazelas que existem nesse mundo, Deus não está no controle, Deus não domina. Não pense você, não caia nessa bobeira. Não caia nisso. Este assunto prossegue. Nós temos muito que discutir sobre esse tema ainda. Soberania de Deus, liberdade humana, responsabilidade humana. O homem é responsável pelos seus atos, sim. Se assim não fosse, não haveria juízo para os homens, não é? Não haveria juízo, não haveria julgamento. Mas porque Deus considera todos os homens responsáveis pelos seus atos, haverá um juízo. Um juízo para todos os ímpios. O juízo do povo de Deus já aconteceu na cruz. O juízo que nós passaremos agora, enquanto povo de Deus, é o juízo de galardões. 1 Coríntios 3 fala sobre isso, o Apocalipse fala sobre isso. O juízo de galardões é diferente do juízo final. Daquele juízo pelo qual nós passamos na cruz, representados por Cristo, e desse juízo pelo qual passará todos os ímpios, ou passarão todos os ímpios. É diferente, o juízo de galardões é diferente.
No juízo de galardões, Deus vai definir o que cada um merece por conta das suas obras que ele praticou. Deus é justo. Ele galardoará cada um conforme as suas obras. Isso não significa que Deus vai salvar cada um conforme as suas obras, não é isso. Porque senão a Bíblia seria um livro contraditório. A salvação é única e exclusivamente pela graça. É por isso que Deus é que tem que eleger. E é por isso que Ele quer que o propósito quanto à eleição prevaleça. E não sou eu que estou falando isso. É a Bíblia. Romanos 9, 11, 12 diz: o propósito da eleição tem que prevalecer. A eleição da graça. Porque Deus está lidando com o mundo condenado. Deus está lidando com uma massa de gente condenada, com uma massa de gente que não tem mérito algum, não tem justiça nenhuma para manifestar a Deus, do ponto de vista humano. Que Deus possa ter aberto a mente de todos aqueles que assistem esse vídeo com o intuito de conhecer a palavra, de saber o que a Bíblia diz, o que a Bíblia realmente diz. Que Deus possa abençoar você e a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém.